Anteriormente, em Pioneiros do Velho Oeste, 40 anos depois que Daniel Boone cruzou os Apalaches, a fronteira americana agora chegava ao oeste, até as grandes planícies. O grande chefe de guerra, Shawnee Tecumseh, morreu em batalha. E com ele, morreu o sonho de uma pátria pan-indiana. Fogo! Andrew Jackson derrotou a Grã-Bretanha na Guerra de 1812. Uma vitória que o levou à presidência. E seu maior rival, Davy Crockett, buscava um novo começo no território mexicano do Texas. Queremos ter o seu apoio. Mas o que ele encontrou... Inferno, Texas! Inferno, Texas! Foi uma batalha por liberdade. Que faria dele uma lenda. Em um forte no sul do Texas, conhecido como Álamo, quase 260 homens, mulheres e crianças se preparam para um cerco. Entre seus comandantes está o célebre homem da fronteira, Davy Crockett. Fora das muralhas, cerca de 5.000 soldados mexicanos, liderados pelo cruel general Santa Anna, cercam o lugar. Os texanos achavam que as tropas de Santa Anna estavam a 2 meses de distância. Mas, quando Crockett chegou ao Álamo, ficou claro que as tropas de Santa Anna estavam em marcha e estavam muito mais próximas do que se pensava. Para Crockett, a essa altura, não tinha escapatória. Bem, vamos fechar. Tá, ali também. Vai! Vai, vai, vai! Um exército populoso e bem treinado, cercando o forte. Esse pequeno forte no meio do deserto, o Álamo, estava prestes a se tornar um grande desastre. Em menor número de 15 para 1, Crockett sabia que as chances de sobrevivência eram poucas. Sabe, tem uma coisa que acontece quando a morte está próxima. A maioria das pessoas não sabe quando ela vai aparecer, não é? Você só espera poder morrer em paz ou morrer rápido. Quando você vê a morte do outro lado da sua porta e sabe que ela veio para te pegar, seu mundo meio que muda nesse momento. O que é importante, o que não é importante, com quem eu gostaria de ter conversado. Cara, é uma coisa e tanto passar por isso tudo. Por cerca de 1 hora, Crockett e os texanos revidaram os ataques mexicanos 3 vezes.
Mas Santa Ana era implacável e aceitava várias perdas para invadir a fortaleza. Santa Ana posicionou suas tropas em lados diferentes. Foram muitos e muitos homens subindo escadas e invadindo como uma nuvem de insetos. Davy Crockett fez o que muitos patriotas americanos fizeram, isto é, decidiu ficar e lutar com o inimigo em prol de uma causa maior. Isso diz muito sobre ele e sobre o caráter dele. "90 minutos após o início da batalha, o exército mexicano invadiu o Álamo. Quase todos os defensores do forte foram mortos. A maioria dos relatos sugere que Crockett participou de uma das lutas mais difíceis e que ele foi um dos últimos sobreviventes restantes. Eles foram levados e executados na frente de Santa Ana. Depois, eles foram colocados em 3 pilhas de corpos diferentes e atearam fogo. Para Crockett, viver essa vida incrível na fronteira e depois morrer no Álamo fez dele uma lenda. Davy Crockett não era o tipo de aventureiro da floresta. Não totalmente. Ele era um homem com grandes ambições políticas que se metia em problemas porque também tinha uma cabeça muito independente e por isso nem sempre cooperava com o sistema. Crockett sempre foi o congressista dos oprimidos. Ele viveu lutando ao lado dos oprimidos contra a tirania e, mesmo assim, a história de Davy Crockett desmoronou. Ele lutou até o último homem, até o último suspiro, alimentando a lenda de Rei da Fronteira Selvagem. A notícia do massacre no Álamo logo se espalhou pelo país, enfurecendo os americanos. Em Washington, o presidente Andrew Jackson viu a derrota no Texas como uma preocupação muito maior. Em 1836, o México era um importante rival territorial da América do Norte. O México controlava as terras que se estendiam da Califórnia até a fronteira do Oregon, cobrindo mais de 4 milhões de milhas quadradas. Os Estados Unidos não adicionavam um novo estado desde o Missouri, em 1821, que a promessa de expansão para o oeste parecia paralisada. Andrew Jackson estava entre os americanos que achavam que o Texas deveria fazer parte dos Estados Unidos. Mas Jackson também era um homem com um forte senso estratégico, pretendia atacar no momento certo. Ele não queria uma guerra com o México naquele momento, ele não achava que era a hora certa. Se o Texas podia conquistar a própria independência, Jackson poderia trazê-lo para a União, mas até lá, suas mãos estavam atadas. Felizmente para Jackson, um texano viu a derrota esmagadora do Álamo como uma oportunidade.
O nome dele era Sam Houston. Crockett e Sam Houston serviram no exército de Andrew Jackson durante a guerra com os Creek. Houston ficou famoso pela Batalha de Horseshoe Bend, onde ele foi empalado na virilha com uma flecha e mandou um de seus outros soldados arrancá-la para que ele pudesse continuar lutando. Houston também era um destemido homem da fronteira. Houston era agora o líder de cerca de 370 homens não treinados. Eles formavam o exército do Texas. E a luta pela independência ainda não tinha acabado. Para aumentar seu exército diante de um inimigo muito maior, Houston pediu que os texanos vingassem a morte de Crockett, em memória ao Álamo. A meu ver, A derrota no Álamo acabou despertando um senso de patriotismo em homens que queriam lutar pela independência, lutar até a morte, lutar até o fim. isso é muito importante. Então nós temos que... Centenas de texanos raivosos foram atraídos pela causa da independência. Em apenas um mês, o exército de Houston aumentou para quase 1.000. Eles se posicionaram perto do rio San Jacinto, bem no caminho do general Santa Ana e das 1.500 tropas mexicanas. Apenas 6 semanas após a morte de Crockett no Álamo, Sam Houston se vingou, colocando 900 texanos furiosos contra um exército mexicano bem maior. Santa Ana estava acampado perto do rio San Jacinto, onde os texanos o surpreenderam. No fim, a Batalha de San Jacinto durou só 18 minutos. Foram caóticos 18 minutos. Eu acho que ninguém esperava que a batalha fosse assim. Mais de 630 soldados mexicanos foram mortos. Os texanos sofreram apenas 11 baixas. A derrota esmagadora levou à rendição do México. E o Texas finalmente conquistou a independência. De volta a Washington, Jackson recebia as notícias. Há anos ele queria que o Texas fizesse parte dos Estados Unidos, mas o futuro do Texas estava no meio do crescente debate sobre a escravidão. O Congresso não queria aceitar essa anexação porque o Texas traria a escravidão para a União. E a adição do Texas iria fazer a balança do Senado pender a favor do lado pró-escravidão. E o resultado foi que o Texas ficou nesse limbo por quase uma década. Em 1837, a presidência de Jackson terminava com um objetivo não cumprido: a nação se estendendo até o Pacífico. Andrew Jackson continuou envolvido na política mesmo depois de se aposentar. Ele sempre escrevia cartas às pessoas, dando opiniões muito fortes sobre todo e qualquer tipo de assunto. Ele era um homem que acreditava na expansão dos Estados Unidos. A expansão no sudoeste podia estar estagnada, mas os Estados Unidos ainda tinham terras para reivindicar a noroeste. Localizado entre o Canadá britânico e as terras mexicanas, o território do Oregon tinha 650 mil quilômetros quadrados de terras disputadas, reivindicadas pela Grã-Bretanha, pelos nativos americanos e Estados Unidos. Lewis e Clark fincaram uma bandeira aqui há 4 décadas.
Mas para realmente possuí-las, os Estados Unidos precisavam de colonos, e isso era um problema. Os americanos não sabiam como chegar ao Oregon. Eles sabiam que existiam terras muito férteis por lá, mas ninguém sabia exatamente como chegar até lá. E essa ideia de ter que atravessar o país inteiro era assustadora demais. Em 1842, o Exército dos Estados Unidos enviou para lá um tenente do Corpo Topográfico. Seu nome era John C. Fremont. Sua missão: mapear uma rota do Missouri ao Oregon, para que os pioneiros e os comboios pudessem passar com segurança. John C. Fremont era, na verdade, um filho ilegítimo. Ele nasceu na pobreza. Ele teve um mentor que acabou virando secretário de guerra e que conseguiu o trabalho de pesquisa para ele no Alto Rio Mississippi. Fremont era presunçoso, arrogante e extremamente ambicioso. Ele não queria só ser um explorador. Ele queria ser um senador, presidente. Ele nunca havia estado a oeste do Mississippi. Por isso, ele pediu ajuda para o líder mais habilidoso da fronteira, Kit Carson. Kit Carson veio de uma família muito humilde. Ele não teve educação formal, era analfabeto, mas conhecia muito bem as terras do oeste. Ele falava vários idiomas, mantinha relações com tribos nativas, conhecia topografia, sabia lutar, sabia caçar. Ele era uma pessoa com um conhecimento inestimável que lhe permitia transitar entre os dois mundos. Enquanto crescia, Carson viveu entre as lendas da fronteira e dominou as habilidades da floresta desde muito jovem. Carson nasceu no Kentucky e se mudou para o Missouri quando criança. A família dele virou amiga íntima dos Boones. Eles moravam num lugar chamado Boone's Lick. A família Carson, é claro, conhecia muito bem Daniel Boone e sua lenda. E tinha esse desejo de manter o movimento do oeste, de encontrar a fronteira e de abrir caminho. Eles estavam literalmente construindo uma civilização fora da floresta. Aos 16 anos, ele saiu de casa para sempre, procurando por aventuras. Junto com Fremont, ele embarcaria em uma missão que testaria todas as suas habilidades. Fremont e Carson formavam uma dupla meio estranha. Eles eram completamente opostos. Hoje, podemos dizer que Fremont era um cara nerd e Carson era um cara legal. Carson era forte e tinha experiência na fronteira. Ele não queria fama ou fortuna, ele não procurava os holofotes. E por isso, esses dois, de muitas maneiras, não poderiam ter sido mais diferentes. Mas, ao mesmo tempo, se completavam muito bem. Ao longo de 5 meses, Fremont e Carson lideraram cerca de 3 dúzias de homens por mais de 3.000 quilômetros, por um terreno traiçoeiro, conhecido pelas mudanças extremas de temperatura e altitude. Essa expedição foi muito perigosa. Eles estavam entrando em partes do mundo que nunca haviam sido exploradas. Era uma tropa pequena. Eles estavam relativamente bem armados, mas sempre podiam ser emboscados. E com certeza Fremont sabia disso. E ficou muito feliz por ter um líder como Carson. Em 24 de outubro de 1843,
Fremont e Carson finalmente chegaram ao território do Oregon. Conseguimos! O caminho que eles traçaram se tornou a famosa Trilha do Oregon. Eles abriram caminho para 400 mil colonos se mudarem para o oeste nas décadas seguintes, abrindo uma nova fronteira e fortalecendo o direito dos Estados Unidos a noroeste. Um ano após a chegada de Carson e Fremont ao Oregon, a campanha presidencial de 1844 estava em andamento. Na minha opinião, nossa segurança nacional requer a conquista do Texas. Não pretendo parar até que nosso domínio se estenda de mar a mar. O candidato azarão James K. Polk acreditava em uma coisa acima de tudo: na expansão das fronteiras da América. Era uma visão que ele compartilhava com seu mentor, Andrew Jackson. Nós somos vulneráveis aqui e aqui. E continuaremos vulneráveis, a menos que protejamos nossas fronteiras ao sul e ao oeste. Concordo plenamente. Jackson era conhecido como Velha Nogueira porque ele era durão. Polk era conhecido como Nova Nogueira, o que dava a ideia de que James era uma muda da árvore de Jackson. Os dois últimos presidentes não fizeram nada. Eles foram inúteis. Tinham medo de agir. Temos que pegar o Texas. É a nossa maior prioridade. Polk era de uma geração mais jovem de políticos. À medida que a eleição de 1844 se aproximava, Jackson deixou claro que, se fosse um apoiador de Andrew Jackson, você deveria apoiar James Polk. Polk conseguiu levar adiante o legado de Andrew Jackson. A ideia de que os americanos tinham direito, na verdade, um dever, uma responsabilidade de continuar expandindo para o oeste. Para eles, isso era uma ordem divina e eles tinham que cumprir. E Polk conseguiu transformar isso em um plano de governo que se encaixava em seus próprios projetos políticos. Polk chegou à Casa Branca com o apoio dos populares e imediatamente cumpriu sua promessa de campanha. Nos primeiros dias no cargo, o Texas estava prestes a se tornar o 28º estado, adicionando mais de 750 mil metros quadrados ao país. Polk falava o que eu queria que mais candidatos à presidência falassem. Ele dizia que faria isso, isso e aquilo, e que só cumpriria um mandato porque não queria tanto poder. Ele só queria rejeitar os interesses especiais e cumprir o que prometeu. Isso satisfazia o sonho de longa data de Andrew Jackson de fazer do Texas um estado. Mas ele não viveu para vê-lo virando realidade. O legado de Jackson estava firmemente mostrando que o povo comum da América tinha poder político. Ele era uma pessoa autossuficiente. Ele não teve uma herança, nenhum título ou reconhecimento foi dado a ele. Hoje, as pessoas não gostam de Jackson em grande parte porque a dura política indígena dele ofendeu a sensibilidade moderna. Mas não podemos nos esquecer de Jackson e de suas contribuições positivas. Manter o país unido diante dos desafios. Fogo! E defendê-lo contra ataques estrangeiros. Jackson reconheceu que política e autogoverno americanos eram um teste contínuo e o sucesso não era garantido. Foi ele quem deixou isso marcado na mente americana. Jackson era símbolo de contradições entre os homens americanos da fronteira.
Ele era uma figura com muitas coisas misturadas. O admirável e o não tão admirável. O bom e o terrível. O presidente Polk pretendia aproveitar o legado de Jackson e confiscar as últimas terras abertas na América do Norte. Polk não estava contente em relação ao Texas. Claro que ele queria o Texas, mas ele sempre pensava além. Polk queria o continente inteiro. Havia apenas uma preocupação. O México controlava uma boa parte, incluindo o maior prêmio, a Califórnia. É isso que eu quero, e não deve ser difícil conseguir. Cheia de recursos naturais, a Califórnia também tinha mais de 5.000 quilômetros de costa, oferecendo acesso sem igual ao comércio do Pacífico, algo que todos os presidentes, desde Jefferson, cobiçavam. A Califórnia era um lugar muito cobiçado no mundo. Era muito bonita e muito fértil. Os mexicanos, é claro, a reivindicavam. Os britânicos não estavam interessados em fazer acordos e queriam expandir os territórios a noroeste por conta própria. Os americanos sabiam tudo sobre a glória da Califórnia, a imensa riqueza da Califórnia. Tinha um comércio muito importante acontecendo por lá, de couros de animais. E, acima de tudo, os americanos estavam interessados nos principais portos. Obrigado, senhores. Isso é tudo. Polk estava determinado a tomar a Califórnia. Mas como o Congresso não estava disposto a começar uma nova guerra, ele elaborou um plano secreto. Usando a rebelião do Texas como exemplo, ele tentaria incitar uma revolta. E o homem que escolheu para liderar sua missão foi o explorador mais famoso da América. Senhor Fremont, eu li os seus relatos e achei bem interessante. Obrigado, senhor. Eu fico honrado. Mas eu acho que o senhor não marcou essa reunião somente para me dizer isso. Não. Não, eu não o convidei só para falar sobre suas expedições anteriores. Mas sim, uma futura. Outra trilha para Oregon? Não exatamente. Oficialmente, sua missão será mapear o novo território e descobrir a fonte do rio Arkansas. Não oficialmente. Quando você chegar às Montanhas Rochosas, quero que vá para o sul, para a Califórnia. Chegando na Califórnia, quero que converse com os colonos locais. E, se conseguir, incite uma rebelião. O senhor está me enviando porque não quer que pareça uma operação militar. Exatamente. Eu só preciso de uma coisa. E o que seria? Kit Carson. O presidente Polk estava intencionalmente enviando um explorador em uma missão para tirar proveito de qualquer tipo de instabilidade da Califórnia. A ideia de mandá-lo para lá em uma missão oficial como explorador e cartógrafo era porque Polk precisava de uma desculpa plausível. Com cerca de 60 homens fortemente armados, Fremont partiu em direção à Califórnia, encarregado de incitar uma rebelião sem iniciar uma guerra. John Fremont e Kit Carson partiram a caminho da Califórnia.
parte do esquema secreto do presidente Polk de estender as fronteiras dos Estados Unidos até a costa. Polk era um verdadeiro expansionista. Ele queria o Texas, queria a Califórnia e queria também o Oregon. Ele queria estender a fronteira americana até o Pacífico. Em uma missão de pesquisa de fachada, o objetivo real deles era encontrar colonos americanos e incitá-los a se rebelarem contra o México. No inverno, Fremont e Carson chegaram a Sutter's Fort, atual cidade de Sacramento, o primeiro assentamento americano na Califórnia. Em 1845, havia cerca de 8.000 a 10.000 pessoas vivendo na Califórnia. Mexicanos e uns 1.000 americanos, algumas centenas de estrangeiros, como alemães, britânicos e suíços. Os mexicanos o receberam porque a Califórnia era uma província longínqua e pouco povoada. Os colonos americanos que avançavam para o oeste estavam procurando por terras. E o norte da Califórnia era uma espécie de escória. Muitas pessoas lá eram alcoólatras, pessoas desagradáveis. Seu copo está vazio, amigo. Posso te pagar uma bebida? Por que está aqui? Terra boa. Você não é o dono dessa terra, é? Ela é do governo mexicano. O México permitia que os americanos vivessem e trabalhassem na terra, mas eles não a possuíam legalmente. Isso enfurecia os colonos e acabou chegando aos ouvidos de Fremont. O domínio do México sobre a Califórnia era bastante tênue. Mas eis que Chauncey Fremont ficou no meio de tudo. Esse explorador, que tinha ordens secretas de Washington, era muito bem articulado e fazia parte do exército. Sabia que tem um mexicano no controle da Califórnia? Não sabia? Isso é porque ele não aparece. Quando Fremont chegou na Califórnia em 1845, ele encontrou uma população desencantada com o domínio mexicano. Não importa se você comprou a terra, se é dono da terra, se trabalha nela, nem sequer importa se você se tornou cidadão mexicano. Tudo pelo amor à sua terra. O governo mexicano tomará tudo de vocês, sempre que acharem conveniente. Fremont era muito habilidoso. Ele era extrovertido e, por isso, ele conseguiu a atenção de muitas pessoas. Quem, por direito, é dono dessa terra? Quem é dono por direito? Fremont convenceu os colonos californianos de que eles deveriam lutar. Califórnia, senhores. Califórnia. Em Washington, Polk esperava impacientemente por notícias de Fremont, esperando que os colonos da Califórnia se rebelassem por conta própria. Ele sabia que o Congresso não aprovaria uma guerra com o México, a menos que os Estados Unidos fossem atacados. Cansado de esperar, Polk enviou o exército para uma fronteira disputada entre o Texas e o México, certo de que isto faria o México atacar primeiro. Quantos homens no 5º Regimento? Polk estava esperando o México morder a isca e atacar as forças americanas. Ele achava que qualquer guerra travada resultaria em mais território para os Estados Unidos. Em 25 de abril de 1846, as tropas americanas começaram a invadir. O México atacou uma patrulha dos Estados Unidos, matando 11. E dando a Polk exatamente a provocação de que ele precisava. Polk foi ao Congresso e disse:
Sangue americano foi derramado em solo americano. E apesar dos nossos melhores esforços para impedir a guerra com o México, eles nos atacaram. Mas isso era mentira. Na verdade, a terra em questão não era uma terra americana. Não vou dizer que este foi o único exemplo na história americana em que, digamos, falsificamos alguma coisa para conseguir algo que queríamos através de um ato de agressão, mas esse com certeza é um ótimo exemplo. Algumas semanas após o ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao México. Na Califórnia, Fremont recebeu uma mensagem de Polk. Sua missão não era mais secreta. Estava na hora de atacar. Fremont armou seu exército com rifles e depois marchou em direção à atual Sonoma. Seu objetivo: ganhar a Califórnia para Polk a qualquer custo. Seguindo as ordens do presidente Polk, John Fremont liderou um exército de 100 homens ao sul. Sua missão: ganhar a Califórnia para os Estados Unidos. Ele planejava primeiro atacar Sonoma, o maior assentamento do norte da Califórnia. Depois, ele pretendia continuar rumo ao sul até Monterey, Los Angeles e, finalmente, San Diego. Vamos! Os americanos tinham relativamente poucos homens. Mas, por causa de John C. Fremont, a atitude deles seria notada bem mais do que apenas seu número de soldados. Confiando na coragem e determinação, Fremont e Kit Carson começavam sua conquista improvável. Uma característica marcante de John C. Fremont era a sua ambição. Ele era movido pelo sucesso, era movido por independência e acho que a fronteira para John C. Fremont representou o caminho para a sua ambição. Notoriedade, fama, riqueza, isso era o que a Califórnia oferecia. Quando a notícia da revolta de Fremont começou a se espalhar, outros colonos se juntaram à luta. Eles se chamavam de Los Osos, os ursos em espanhol. Em 14 de junho de 1846, os combatentes de Fremont chegaram a Sonoma. Mas ficaram surpresos ao encontrarem o posto militar mexicano praticamente indefeso. Eles o tomaram no que ficou conhecido como a Revolta da Bandeira do Urso. Para marcar a vitória, eles ergueram uma bandeira improvisada feita de um lençol de algodão e decorada com um urso pardo vermelho. O desenho, mais tarde, inspiraria a bandeira do estado da Califórnia. Muito bem, vamos! Essa revolta que começou a surgir foi o suficiente para desencadear um movimento, pelo menos no norte da Califórnia, e para iniciar esse processo de conquista americana da Califórnia. Em apenas 2 meses, com poucas baixas, Fremont e Carson conquistaram a maior parte da costa da Califórnia. Sob o comando de Fremont, esse grupo de homens realizou esse grande feito. Nunca havia sido conquistado tanto terreno com tão pouco conflito, com tão pouca matança, e conquistado por um grupo tão pequeno de soldados.
O plano de Polk de ganhar a Califórnia parecia estar dando certo, mas sem comunicação, ele não sabia se Fremont e Carson estavam vivos. Para proteger seus enviados, ele mandou uma força de cavalaria do Texas, liderada pelo general Stephen Kearny. Stephen Watts Kearny era um oficial. Ele conheceu Lewis e Clark. E Polk mandou que ele fosse para o oeste, para conseguir tomar Santa Fé, e depois continuar pelo Rio Grande e finalmente seguir a oeste para a Califórnia. No início de agosto de 1846, Fremont e Carson chegaram a Los Angeles. Depois de unirem forças com os marinheiros americanos enviados por Polk, eles tomaram a cidade. E com ela, a última fortaleza mexicana da Califórnia. Foi incrível. Fremont tomou a Califórnia e teve pouquíssima resistência a isto. Ela caiu nas mãos americanas, em parte por causa da habilidade e bravura de alguém como John C. Fremont, mas em parte também por pura sorte, porque estava lá para ser tomada. Foi nesse momento que Fremont assumiu que a Califórnia era deles, que eles a haviam tomado. Eles viram que os mexicanos não eram soldados muito bons. Eles viram que eram meio indiferentes com a política. E eles entenderam isso como um sinal de que a Califórnia era deles. Fremont, sempre ambicioso, queria compartilhar as boas novas com Polk rapidamente. Fremont decidiu que era a hora de comunicar Washington sobre o que aconteceu, dar a notícia a Polk, solidificar a vitória. Fremont estava interessado em aumentar sua fama, fazendo dessa conquista parte da sua história pessoal. Fremont decidiu enviar um mensageiro para o leste. Quem vou contratar para fazer isso? Bom, por que não um membro mais competente, pragmático e mais forte da minha expedição? Kit Carson. Perito em sobrevivência, Carson escolheu o caminho mais rápido possível. Embora isso significasse atravessar centenas de quilômetros de deserto inóspito. O famoso homem da fronteira não sabia que estava prestes a enfrentar um teste mais difícil ainda. Em 1846, Kit Carson era um dos poucos americanos a chegar à Califórnia. Agora ele estava cumprindo uma nova missão épica: atravessar o continente e entregar uma mensagem urgente ao presidente James K. Polk, dizendo que Fremont e seu exército haviam tomado a Califórnia. Ele partiu de Los Angeles com ordens de viajar para Washington e voltar. Uma distância de 10.000 quilômetros em 140 dias. Naquela época não existia ferrovia transcontinental, não existia telégrafo. Só tinha um jeito de enviar uma mensagem para Washington, e era viajando por terra. E esse era exatamente o tipo de expedição para o qual Carson era perfeito. Mas a rota mais direta para se atravessar o país passava por um dos lugares mais hostis da América: o deserto de Sonora. Para Kit Carson, atravessar o deserto, que agora é o sudoeste, era uma tarefa muito difícil. Tinha perigo de insolação, de se perder. Tinham muitos perigos. A desidratação era um dos maiores.
As habilidades de explorador de Carson o tornavam especialmente adequado para a tarefa. Ele sobreviveu por semanas, bebendo água de riachos e de raízes de cactos enterrados na terra. Carson sabia muito bem como encontrar água num cacto. Fazia um pequeno corte na orelha de uma mula para beber o sangue. Ele tinha todos esses truques na manga. Mas não bastava superar o calor implacável do verão de Sonora. Normalmente, um homem de uns 70 quilos precisa de cerca de 1,5 litro de água por dia para se manter vivo. Se você estiver atravessando um deserto no verão, em vez de 1,5 litro por dia, você precisa de 1,5 litro por hora. Depois de viajar mais de 1.000 quilômetros, a vida de Carson corria perigo. No deserto, quando uma pessoa fica desidratada, o sangue começa a ficar grosso como óleo. A água dentro das células começa a ser retirada para diluir esse sangue espesso. Ou seja, o corpo começa a se sugar. E essas mudanças também podem acontecer no cérebro. Alucinações acontecem antes de uma desidratação grave. A vítima pode alucinar poças de água. Nos estágios finais, a pessoa pode tentar morder o próprio braço para sugar algum líquido. E finalmente, o alívio estava no horizonte. Kit Carson chegou a um lugar no Novo México e viu uma nuvem de poeira vindo do oeste. O que era isso que estava acontecendo? Na verdade, era o exército do oeste. Sob as ordens do presidente Polk, o general Stephen Karn passou os últimos 6 meses marchando em direção à Califórnia. Se tiver suprimento extra que possa compartilhar, eu agradeço. Para onde você está indo? Washington. Tenho que retransmitir uma mensagem. Vindo de onde? Califórnia. Bom, é para onde estamos indo. Partimos pela manhã. Como disse que se chamava? Kit Carson. Você é o guia do Fremont. O encontro entre Carson e Carney foi um dos encontros mais inesperados da história americana. O general Carney tinha ouvido falar do Carson, sabia das suas façanhas, sabia que Carson estava atravessando esse deserto inóspito. Ele precisava de um guia. Assim como Fremont antes precisou de um guia, agora Carney precisava de um guia para levá-lo até a Califórnia. E Carney usou sua autoridade e falou: "Eu sou o general, então você tem que fazer o que eu mandar você fazer. Eu preciso de você." Agora vai descansar. Partiremos bem cedo pela manhã. Carney sabia que Carson tinha experiência como guia
por causa das expedições com Fremont. E acho que Carney tomou a decisão certa. Ele disse, você sabe o caminho, me leve para San Diego. Carson, que era um soldado obediente, acatou a ordem com relutância e voltou com Carney. Carson começou a guiar Carney para o oeste. Ele provavelmente estava furioso, ressentido, provavelmente odiava essa expedição. Mas lá estava ele de novo, de um lado para o outro nessa nação enorme. Carson voltava pelo deserto sem saber que estava caminhando direto para uma guerra. Fazia 2 meses que John Fremont havia enviado Kit Carson para o leste, para Washington, numa corrida para dar a notícia de que haviam tomado a Califórnia. Mas a missão de Carson mudou. Agora ele estava voltando para o oeste, levando as tropas do General Kearny para San Diego. Stephen Kearny era o comandante do Exército Americano do Oeste. Ele foi enviado por Polk para entrar no território mexicano e ganhar a Califórnia para os Estados Unidos. E Kit Carson falava, não se preocupe com a Califórnia, Fremont já tomou a Califórnia. Kearny se viu em um dilema. Ele foi instruído a fazer isso, ele era um bom militar, ele tinha que cumprir as ordens. O lento exército levou 8 semanas para refazer os passos de Carson no deserto de Sonora. Kearny mandou Carson à frente para explorar a melhor rota. A 130 quilômetros de San Diego, Carson descobriu que o México estava longe de ser derrotado. E o exército deles estava marchando. Eles estavam perto de San Diego. Carson seguiu em frente e pensou, espera aí, a Califórnia não foi conquistada. Tudo está meio diferente agora. Os americanos perderam terreno. A princípio, as tropas de Fremont não encontraram quase nenhuma resistência e tomaram as cidades de Sausalito a Los Angeles. Mas agora o exército mexicano subia para o norte, recuperando o território. E Fremont estava tentando se reagrupar. Fremont enviou Carson de volta para dizer que eles haviam vencido e que também todos deviam comemorar. Mas ele acabou cantando vitória antes do tempo. O exército mexicano havia se reagrupado e se reorganizado. Estavam prontos para defender a terra deles. Quantos homens eles tinham? 100. Talvez mais. Tropas montadas também. O exército de Kearny tinha marchado desde Santa Fé, Novo México. Seus homens estavam cansados e com frio. Estava chovendo, tudo estava molhado. Apesar de tudo isso, Kearny achou que poderia enfrentar o exército mexicano. Temos que atacar. Você está comigo? Sim, senhor. Carson era o tipo de cara que você gostaria de ter ao seu lado se estivesse num fogo cruzado. Ele tinha um lado bem violento. Era um homem violento, mesmo para aquela época. Quando ele percebia que estava prestes a enfrentar alguma situação violenta, ele ia para cima. Continuem
funcionando! Carney subestimou totalmente o exército mexicano. Os americanos estavam desorganizados e um pouco entusiasmados demais. E o resultado foi que os homens de Carney eram poucos e os mexicanos conseguiram tirar vantagem disso. Carson ficou momentaneamente inconsciente. Daí ele levantou e achou o rifle. E começou a atirar no inimigo, um por um. Esse era o Carson. Carson cresceu com uma arma na mão. Atirava muito bem. Ficava calmo, controlado. Ele matava do jeito mais rápido que podia. O comentário dele sobre esse fogo cruzado foi: essa foi a batalha mais bonita que eu já vi. Quase como um assassino da máfia. O México teve algumas baixas. E foi aí que Carney percebeu que estava com problemas. O próprio Carney quase foi morto nesse conflito. Era difícil saber se eles sobreviveriam a isso. Retirada! 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 Eles tiveram que se reagrupar e criar uma estratégia. E isso foi basicamente o começo de um cerco. O cerco em San Pasqual durou vários dias. E Carney percebeu que não iria sobreviver. Eles não tinham comida, água e munição para aguentar muito mais tempo. O que ele precisava fazer era descobrir se havia outras forças americanas na região. Quantas tropas acha que ainda estão por aí? Mais do que temos. Precisamos que alguém passe pelas linhas inimigas e leve uma mensagem a San Diego. Eu faço. Diziam na época que a Marinha Americana e os fuzileiros navais ficavam em algum lugar em San Diego. Se eles conseguissem esse reforço e essa ajuda, eles poderiam sair daquele cerco. E, de novo, quem levantou a mão? O Carson. Eu vou. Sempre que tinha uma missão arriscada em território inimigo, ele era o cara que levantava a mão. Mas San Diego ficava a 60 quilômetros de distância. E ninguém sabia se havia ajuda lá. Ou se Carson sobreviveria à jornada. Kit Carson acabou de se voluntariar para uma missão que pode custar sua vida. Para salvar o exército do general Carney do cerco, ele tentará chegar à Marinha Americana, que ele espera estar em San Diego. Dá para imaginar o perigo que era essa missão.
Carson tinha que passar pelas linhas mexicanas, pelo território inimigo, por colinas, rochas, cactos e espinhos. Era uma missão arriscada. E ele não estava a cavalo, estava por conta própria. Ele agora tinha que atravessar toda a extensão do deserto, cheio de cactos de todos os tipos, e ele estava entrando em território inimigo. Esta foi só mais uma das façanhas que contribuíram para o legado de Kit Carson como um cara incrivelmente corajoso e autossuficiente. Contrariando as probabilidades, Kit Carson chegou a San Diego em um dia. Alto! Quem vem aí? Não atire! Eu sou americano. O general Kearney me enviou. O exército mexicano está cercando o seu batalhão. O quê? A 60 quilômetros do outro lado do deserto. Quando ele chegou às linhas americanas, seus pés estavam machucados e ele mal podia andar. Esse foi um dos grandes feitos da história americana. Depois de descansar um pouco, Carson voltou a San Pasqual com mais 200 homens. Quando estavam chegando onde estava o general Kearney, seu rival se dispersou. Ver todos aqueles fuzileiros se aproximando, todos bem armados, foi suficiente para dispensar os soldados mexicanos. Eles não queriam participar daquilo. Carson descobriu que Kearney havia sobrevivido e agora pretendia continuar sua missão. Iremos direto para San Diego, reabasteceremos e vamos para Los Angeles. Acha que vamos aguentar? Veremos. Enquanto se preparavam para partir, Carson não sabia que seu amigo John C. Fremont estava vivo e planejando sua própria missão. Carson não via Fremont há muito tempo. Não sabia se Fremont estava vivo ou morto. Ele estava perto de Monterey, tentando reunir um exército para retomar o sul da Califórnia. No final de novembro, ele reuniu uma força de mais de 400 homens. Determinado a reconquistar Los Angeles e melhorar sua reputação, Fremont seguiu para o sul. Ao mesmo tempo, Kearney e Carson planejavam a própria rota para o norte. No caminho deles, o exército mexicano. Em jogo, o controle da Califórnia e a parte final da expansão ocidental americana. O presidente James K. Polk estava determinado a tomar a Califórnia.
Mas seu plano dependia do resultado de uma batalha acontecendo a 5.000 quilômetros de distância. Los Angeles era a última fortaleza do México no território. Uma terra que os americanos queriam recuperar. John Fremont se aproximava do norte, enquanto Kit Carson e o general Kearny partiam para atacar. Se você pensar em Los Angeles, com Kearny chegando pelo sul e Fremont avançando pela faixa costeira e controlando as montanhas de Cahuenga, não tinha quase nenhum lugar para o exército mexicano ir. O exército de Kearny chegou primeiro. E dominou o inimigo, derrotando-o em questão de horas. Uma força combinada dos soldados de Kearny e dos voluntários americanos derrubou o exército mexicano. Com o avanço do exército de Fremont no norte e a força combinada no sul, o exército mexicano viu que estava cercado e decidiu que era a hora de se render. A bandeira dos Estados Unidos foi hasteada em Los Angeles. Mas a guerra não havia acabado. Polk basicamente conseguiu o que queria. A Califórnia estava em mãos americanas, o Novo México estava em mãos americanas. O Texas estava garantido, e Polk decidiu que era hora da guerra terminar. Infelizmente, os mexicanos não tinham interesse em terminar a guerra. Eles estavam com raiva e se recusavam a chegar a um acordo. Para forçar o lado mexicano, Polk planejou uma invasão. Para tomar a Califórnia, os Estados Unidos tiveram que mandar um exército para a costa do México, Veracruz, que depois marchou para tomar a cidade do México. O tratado resultante finalmente expandiu a fronteira para a costa ocidental. Realizando o sonho de construir uma nação que se estendesse do Atlântico ao Pacífico. O expansionismo americano foi uma coisa planejada desde a Revolução Americana com Daniel Boone. Então, o que vimos na década de 1840 foi o cumprimento da promessa dos fundadores e até dos colonos que chegaram e foram atrás do seu pedaço de terra em solo americano. O Império da Liberdade, primeiro idealizado por Thomas Jefferson e defendido por Andrew Jackson, foi alcançado pelo mais improvável dos líderes, James Polk. O presidente Polk foi um dos presidentes mais subestimados, sabe? Ele era um homem muito poderoso, um homem com intenções muito claras. Quando Polk assumiu o cargo, ele olhou para o oeste, viu toda aquela terra e disse: "Eu quero tudo isso." E foi uma das maiores conquistas de terra da história do mundo. Ele tomou todo o terço ocidental do continente e fez isso em uma só geração. Só para se ter uma ideia da importância da presidência de Polk, basta imaginar isso. Se a Califórnia hoje fosse um país independente, seria a quinta maior economia do mundo. Imagine a história americana sem a Califórnia. Agora imagine a história mexicana com a Califórnia.
a história do mundo inteiro seria diferente. Na Califórnia, John Fremont foi nomeado governador temporário do território. Ele e seu parceiro de confiança, Kit Carson, se separaram 6 meses antes. Mas agora... Sim. Olá, Carson. É bom vê-lo de novo. Com a guerra terminada, eles finalmente se encontraram. Carson não via Fremont há muito tempo. Não sabia se Fremont estava vivo ou morto. Eles tiveram uma amizade verdadeira e duradoura. Por isso, Carson provavelmente estava muito feliz em vê-lo. Ainda há muito trabalho a ser feito. Se quiser continuar, você será muito útil. Sim, senhor. Fremont se tornou o primeiro senador da Califórnia, enquanto Carson lutava pela união na Guerra Civil. Mas foram as aventuras deles na fronteira que os tornaram lendas. As explorações de Fremont mudaram o pensamento dos americanos sobre o Oeste. Antes de suas explorações, os americanos tendiam a pensar no Oeste só como uma direção. Depois do Fremont, o Oeste virou um lugar com características conhecidas e obrigou os americanos a verem a América não como uma nação marítima ligada ao Atlântico, e sim como um país continental. Os jornais do leste chamavam Fremont de desbravador, mas na verdade esse título cairia melhor em Kit Carson. Carson foi o verdadeiro desbravador. Foi ele quem manteve os homens na trilha e fora de perigo. Esses 2 homens, meio que desesperadamente e também profundamente, precisavam um do outro para fazer tudo o que eles fizeram. No final de 1847, a Califórnia era oficialmente território dos Estados Unidos. Mas apenas 7.000 americanos estavam morando nela. Se a América quisesse manter esse território, teria que ocupá-la. Polk queria ocupar e queria que mais pessoas fossem para lá para iniciar um processo na Califórnia, meio que para afirmar o interesse dele em remodelar a Califórnia como terra americana. Havia uma política do governo americano de levar o maior número de pessoas para lá. Porque se houvesse pessoas nas terras povoando o território, isso seria uma comprovação de que ali estaria o futuro da América. E nada motivava mais os colonos do que a chance de fazer fortuna. Em janeiro de 1848, a conquista da Califórnia compensou quando encontraram ouro. Essa corrida do ouro foi o que fez essa incrível apropriação de terras realmente valer a pena, porque era como se a América tivesse ganhado na loteria. Uma corrida do ouro logo levaria milhares a se mudarem para o oeste. O homem que cruzaria o país para entregar a mensagem não seria outro, senão Kit Carson. A coisa mais incrível disso tudo é que Kit Carson se encontrou com o presidente Polk em dezembro de 1848. E quais notícias ele levou? Ele levou notícias sobre o ouro. Ouro que foi descoberto na Califórnia. A febre do ouro estava prestes a transformar a fronteira. Com a adição da Califórnia, os Estados Unidos finalmente se estendiam de mar a mar. O território em si estava pouco povoado pelos americanos. Até uma descoberta surpreendente em 1848.
Ouro. O ouro foi descoberto na Califórnia no começo de 1848. Ninguém esperava algo do tipo. A Califórnia, quando os Estados Unidos a conquistaram depois da guerra com o México, estava longe demais dos territórios civilizados da América, praticamente do outro lado do país. Ninguém esperava que a Califórnia fosse ocupada tão rápido. A notícia da descoberta viajou rapidamente, dando início à febre do ouro nos Estados Unidos. Logo, mais de 300 mil pioneiros chegaram à Califórnia. Uma das maiores migrações da história americana. Quando começou a Corrida do Ouro, todas as pessoas iam para o oeste pelas trilhas que foram mapeadas e traçadas por Fremont e Carson. Isso garantiu que a Califórnia fosse território americano para sempre. Durante a Corrida do Ouro, os colonos extraíram mais de 350 mil quilos de ouro, gerando mais de 2 bilhões de dólares. Mais de 61 bilhões atualmente. Em 1850, a Califórnia se tornou o 31º estado, completando um capítulo na história da América que começou 75 anos antes, na fronteira dos Apalaches. De certo modo, essa foi uma continuação da Revolução Americana, porque eram apenas 13 colônias, mas que continuaram seguindo para o oeste para expandir. E esse país não estaria completo se não fôssemos essa extensa nação de mar a mar. Os corajosos homens da fronteira que primeiro enfrentaram a floresta ajudaram a moldar o futuro da América. O espírito da fronteira americana estava ali no começo de tudo durante a Revolução Americana. Na ideia de que nada podia impedi-los de sair e lutar pelo seu pedaço de terra. Enquanto se moviam incansavelmente para o oeste, buscando novas terras e oportunidades, eles entraram em conflito com tribos nativas americanas determinadas a defender o que era deles por direito. A fronteira era tanto o lado negativo quanto o positivo da magnitude americana. Os nativos, assim como os colonos, precisavam ser considerados americanos. Como qualquer ser humano, os índios americanos lutavam por suas famílias, por suas nações, por suas terras, por seus bens, por suas vidas. Nós ainda estamos aqui. Não fomos exterminados e os índios americanos devem ser homenageados também, porque continuam lutando até hoje. Bravos exploradores que mapearam no desconhecido trilhas para os colonos seguirem. Corajosos e engenhosos, os homens da fronteira tornaram-se lendas americanas. Vamos, rapazes! Sempre existiu um fascínio pela imagem do desbravador. A camurça e o rifle, mostrando que estavam indo enfrentar o desconhecido. Ícones que inspiraram gerações com histórias de resistência e habilidade. As pessoas que iam para a fronteira eram duronas e gostavam de correr risco em lugares desconhecidos. A fronteira não era para os fracos de coração. A fronteira era cruel e não era para qualquer um. Fogo! Eles estavam dispostos a encarar riscos insanos. Não havia ninguém fora da lei. Não havia leis das quais estar fora. Cada um criava sua própria lei. A própria fronteira ajudou a moldar a identidade da nação e conseguiu definir o espírito americano. Meus parabéns, capitão.
A fronteira está no DNA da América. É o jeito como pensamos sobre nós mesmos. Não nos consideramos mais uma sociedade da fronteira, mas gostamos de nos comparar a essas pessoas. Porque eles eram a essência da fronteira. A fronteira representou a epítome da oportunidade americana. A fronteira desapareceu da história americana há mais de 100 anos. Mas a fronteira continua viva no jeito como os americanos se definem.